Por que que Deus me ama tanto e permitiu aquela perca, aquela traição, aquela decepção? Que Deus é esse? E é sobre isso que eu quero falar hoje. E o porquê que eu quero falar isso hoje? Eu já briguei com Deus algumas vezes, vendo situações e contextos de vidas que eu não planejei, mas que me ocorreram. E no meio do caminho eu tive que aprender a lidar com isso. E antes de aprender a lidar com isso, eu culpei Deus por ter permitido. Você também já fez isso? Hoje, o motivo pelo qual eu vim gravar é te clarear a mente de que coisas difíceis acontecem com aquele que ama o Senhor. E melhor do que entender tudo isso, é compreender que Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele protege, Ele ensina, mas Ele também quer nos fortalecer para podermos entender que coisas complexas, quando vier, é para deixar a gente mais maduro. Eu não sei qual é a situação. Eita, o bebê começou a chorar. Eu não sei qual é a situação, né? Cada um tem uma realidade. Mas sabe uma coisa que eu acho maravilhoso a respeito da nossa relação com o Pai? Gente, é o bebê chorando, é o cachorro latindo. Vou ter que pegar ele e me maquiar com ele no colo. A gente só briga com quem a gente está próximo. A gente só conversa com quem a gente tem relacionamento. Então, é natural que se acontecer algo, eu tenho que ter um diálogo com Deus. E às vezes expressar os meus sentimentos. E não fingir que essa relação é só o tempo todo de mil maravilhas. Nós, como seres humanos, erramos. E podemos expressar os nossos erros, os nossos sentimentos ao Pai. Porque Ele é o nosso Pai. E a gente só se comunica com quem a gente tem relacionamento. Agora um minutinho que eu vou pegar o gorduchinho. Tomara que eu consiga gravar com esse menino que adora uma câmera, né? E me maquiar também, né? Porque a gente tem que ficar apresentável. E eu tô falando essa frase de temos que ter relacionamento e a gente só briga com quem a gente conhece. Não tô falando uma briga humana, carnal, alimentada pelo ódio, pelo egoísmo, não. Mas eu falo que muitas das vezes a gente precisa ir pro quarto e conversar com Deus e apresentar a nossa indignação, sabe? E eu... Ai, eita, sujei o bebê todo aqui de pó. Apresentar ao Senhor a nossa indignação. Apresentar o único que pode resolver aquela circunstância terrível. Igual, vou dar um exemplo para vocês que eu até falei em outro vídeo e esse vídeo ficou muito bacana, sobre traição. Nós, seres humanos, não fomos criados para passar pela traição. Por que não? Porque Deus nos criou um para o outro. Tô falando traição em relacionamento amoroso, gente, casamento. O plano original de Deus é Eva e Adão para sempre unidos. Então, quando vem um homem no seu pecado, na sua falha, e esse pecado acrescenta a verdade e a mentira para a vida dele, a morte e a vida dele... a morte e a vida, o pecado, sim e o não, o saber, ele começa a entender coisas que ele não deveria fazer, mas que ele faz. E infelizmente o pecado corrompeu o coração humano. Então quando a gente fala sobre traição, a gente está falando de uma quebra de aliança. E a gente pode às vezes comparar a sensação da quebra de aliança a uma dor intensa. E quando isso acontece, né, quando o homem traiu a mulher traiu o homem, o nosso coração entra em desespero. A gente quer ir perguntar para Deus: por que o Senhor permitiu eu casar com esse cara? Por que o Senhor permitiu eu ter esse relacionamento? Eu não sei se você pode fazer essa oração agora, mas para de guardar os seus sentimentos no coração e esperar um momento de ser curada. A cura acontece com diálogo com Deus, com expor os sentimentos. Vai pro seu quarto, fecha a porta e o Pai que te vê em secreto te recompensará em público. Quem sabe esse público não seja um casamento saudável, porque o próprio Deus quer trazer para você coisas novas.
ora para o Senhor, Deus pedindo ele renovação de mente. Ora para o Senhor trazer um novo casamento para você. E eu falo isso com toda a convicção de que Deus faz todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. Ai, bebezinho. E outra coisa também, né? Se Deus me ama tanto, porque Ele permitiu circunstâncias adversas. O pecado, ele corrompeu a humanidade. E às vezes a gente não enxerga, mas a situação bagunçada, embaraçada, foi eu e você quem fomos atrás. E Ele pode atuar. É isso que eu acho esse Deus incrível. Deus pode atuar nesse embaraço, desembaraçando, limpando, organizando, mas não é através dos teus métodos ou pela sua força de vontade. Se você atuar através dos teus métodos, Deus recolhe a mão dele. Ele quer você com mudança de vida, sendo transformada através do único poder que vem dele. Então, se Deus permitiu, primeiro de tudo, nós estamos corrompidos por conta do pecado. Segundo, Ele quer trazer para você maturidade e entendimento. Nossa, ficou muito forte. Ai, deixa eu tirar. Eu virei para tirar, gente, mas eu vou passar desse lado aqui, do outro eu tiro de outra forma. Vou tirar com o de pó de rosto. Deu uma melhoradinha, né? Só vou passar assim pra mim ficar arrumadinha dentro de casa, né? Porque eu já... Olha pra você ver, cabelo hidratado. Mas enfim, galerinha. Peça ao Senhor maturidade para passar por essas circunstâncias difíceis. Porque Deus, Ele tem a mão que tira e põe tudo debaixo dessa terra. E pede para sua alma ansiosa calar. Pede para o seu coração sossegar e desacelerar, porque Deus não habita na nossa ansiedade, no nosso medo. Ter medo de uma situação de que eu não posso movimentar é falar para Deus que Ele está com a mão limitada sobre a nossa vida. E talvez seja por isso que você não vê uma saída. Amém?